Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o meu canal Dr. Arthur Ferreira e hoje eu vou dar 4 grandes dicas para vocês sobre como vocês podem mudar a sua vida. São 4 coisas que acabam com a sua vida e você seguindo esses 4 passos, você seguindo essas 4 ferramentas que eu vou te dar, você com certeza vai mudar o rumo da sua vida, o seu resultado na sua vida, o resultado seu no seu trabalho, na sua empresa, beleza? Então vem comigo. São 4 coisas que costumam travar a vida de muitas e muitas pessoas. E esse conhecimento eu tive ao longo de anos de treinamento, vários livros lidos, consultorias com vários clientes, mentorias com grandes mentores. E isso foi destravando na minha vida à medida que eu comecei a ser mais produtivo, à medida que eu comecei a ter mais resultado no meu trabalho, no meu dia a dia, com a minha equipe, com meus funcionários, com a minha empresa. E eu comecei a me desenvolver cada vez mais. A primeira grande dica é para você parar com preocupação. Pense muito bem com o que é que você está se preocupando hoje. Quando você anda sempre muito preocupado, você trava o seu desempenho, você trava a sua vida. Eu vejo pessoas, empresários, pequenos empresários, que estão a toda hora preocupados com o dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto, eu não vou ter o dinheiro para pagar os funcionários, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar não sei o quê. Ele vai dormir pensando naquilo, ele acorda desesperado pensando naquilo, e tudo que ele vê, ele está sempre se preocupando. Reflita sobre cada uma das preocupações que você tem. O que é que te preocupa? O que é que pode te preocupar? E ao invés de você ficar focando na preocupação, ao invés de você ficar se preocupando, você vai começar a pensar na solução. Foque seu pensamento na solução dos problemas e não em se preocupar. Tinha uma frase que eu li até alguns anos atrás, eu gravei isso para mim, porque falava assim: se preocupar é como estar em uma cadeira de balanço, te dá o que fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Então é a mesma coisa, você ficar se preocupando, você não vai conseguir resolver nada, você só vai apenas ficar se preocupando e vai ficar travando a sua mente, travando mensagens e possibilidades de novas estratégias, novas formas de pensar. Entenda que quando você começa a focar no problema, para você resolver o problema, pensar sempre na solução, a sua cabeça começa a girar pensando em uma porta aberta. Quando você fica sempre pensando, nossa, eu não tenho dinheiro, caramba, e agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, ai não tenho quanto para pagar, ai meu Deus, aquele funcionário fez isso, fez aquilo outro, ai minha esposa falou que... Você fica se preocupando sobre o que o outro falou, sobre o que o outro fez, sobre o que o outro deixou de fazer, sobre o que o vizinho disse, sobre o que não sei quem disse, ao invés de você se preocupar apenas na solução. Eu sei que existem alguns problemas que nos preocupam, que são problemas de grande valor, e isso nos incomoda, porque às vezes você não consegue pensar na solução, você não tem a solução para aquilo. Mas apenas você pensar naquele problema não vai fazer você resolver, mas sim você ficar focando em coisas que você possa colocar em prática para resolver. Se o problema for dinheiro, então você tem que pensar, cara, o que é que eu sei fazer que eu posso vender? O que é que eu sei fazer que eu posso gerar novas rendas? O que é que eu tenho em casa que eu posso vender e pode colocar dinheiro na minha vida? Quem é que eu conheço que tem dinheiro que pode me ensinar algo para me aplicar no meu negócio? Quem é que eu conheço que tem condição financeira, que está bem de vida, que poderia acrescentar algo para mim? O que é que eu vejo, o que é que alguém faz que consegue gerar renda? Então você começa a tentar copiar, utilizar a sua estratégia, o seu pensamento de forma estratégica para pensar em soluções e não apenas ficar focando nos problemas. A segunda grande dica que eu vou dar para vocês é a respeito da desculpa. Pare de dar desculpas. Eu vejo todos os dias as pessoas, a tudo que acontece, ela sempre encontra uma grande desculpa. Às vezes ela está muito preocupada e ela fica encontrando desculpas para uma coisa, desculpas para outra. Ah, eu não fiz aquilo porque eu acordei tarde, mas eu fui dormir tarde porque eu fiquei trabalhando. Ah, eu fui dormir tarde porque meu filho chorou. E a pessoa está sempre procurando desculpas. Ah, eu ia ir para academia, mas acabei acordando atrasado. Ah, eu ia para tal lugar, mas acabei, o meu patrão me chamou. E então quando você para de dar desculpas e você começa a pensar mais na questão da solução, você começa a pensar em qual é a sua parte da culpa no negócio. Ao invés de você apenas arranjar desculpas para o que aconteceu, para o problema que está acontecendo, encontre qual é o seu percentual de culpa no negócio.
Então assuma a culpa do negócio. Poxa, eu realmente fui irresponsável. Eu poderia ter ido dormir mais cedo para não perder a hora. Eu poderia ter feito aquele relatório antes de esperar o último dia do mês. Eu poderia ter feito isso para o meu cliente ficar mais satisfeito. Ao invés de eu ficar arranjando desculpas por não ter feito algo ou pensando que alguém foi o culpado de alguma coisa ou de outra. A terceira grande dica que eu vou passar para vocês é a seguinte. Muitas pessoas se travam, ficam paradas no lugar porque elas simplesmente ficam dizendo sim para todo mundo. Tudo que alguém convida, tudo que alguém fala, tudo que alguém diz, ele fala sim. Você pode entregar esse relatório para mim? Sim, não, eu posso, não, eu vou te ajudar. Você pode ir para tal lugar para mim? Posso, não, claro, pode deixar, vou fazer isso aqui. Ah, vamos jogar bola? Vamos sim, vamos não sei o que lá. Vamos pro bar beber? Vamos sim, vamos não sei o que lá. E você diz sim para todo mundo. Você não percebe, quando você não sabe quem você é, quando você não sabe do que você é capaz, você aceita que outras pessoas digam o que você deve fazer e é para onde você deve fazer. E isso faz com que você faça tantas coisas para os outros, faz com que você faça tantas coisas para outras pessoas, que você não faz as coisas para você. Você não pensa em você, você se vitimiza e aí você não consegue o resultado. Você não consegue pensar na estratégia da sua vida. Aonde você está hoje? Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito aonde você chegou? Aonde você gostaria de estar? O que é que você está fazendo para mudar a sua realidade? O que é que você está fazendo para chegar em outro patamar? E o fato de você dizer sim para tudo e todos faz com que você acabe não conseguindo sair do lugar. Para mim, isso funcionou muito. Quando eu percebi isso, eu tinha minha empresa e todos os dias chegava algum fornecedor diferente, alguém querendo vender, alguém querendo oferecer um serviço, uma parceria, alguma coisa para mim. Todos os dias. Aí chegava lá, doutor Arthur, o cara da loja não sei o que lá quer fazer uma parceria. E eu chegava e atendia o cara, pá. Doutor Arthur, fulano de tal tá aqui para falar com você que não sei o que é. Eu, então vá, pá. E daqui a pouco eu passava o dia inteiro em reunião com diversas outras pessoas, e coisas que não me levavam para lugar nenhum, coisas que não me traziam nenhum benefício, coisas que não mudavam em nada a minha vida, pessoas querendo sugar, querendo ser parceiros, querendo vender, vendeu deles, mas nada que fosse me beneficiar. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, cara, eu digo muito sim, eu falo muito sim para muitas pessoas, então eu vou cortar. A partir disso, eu comecei a dizer não. Falei, não, seguinte, o único dia que o Dr. Arthur atende outras pessoas é na terça-feira. Então, terça-feira, eu atendo as pessoas das 10 às 4 da tarde. E eu falei para minha secretária, coloque essas pessoas na minha agenda das 10 às 4 da tarde com intervalos de meia hora para cada um. Aí o cara chegava lá, oi, para falar com o Dr. Arthur sobre isso. Ah, tem um horário para você na próxima terça-feira, às 10 da manhã, pode ser? Ah, não pode ser. Ou seja, a minha agenda, mesmo eu dando horário para que essas pessoas pudessem agendar os compromissos comigo, a minha agenda continuava quase vazia. Apenas 3 ou 4 pessoas vinham para atender comigo. Ou seja, eram as pessoas que realmente eram importantes. As pessoas que estavam ali apenas para apresentar, para falar, para não sei o quê, cumprir horário, elas não se sujeitavam a querer seguir as minhas regras. Consequentemente, elas provavam que não era importante. E quando eu chegava nas terças-feiras para fazer reunião com essas pessoas, realmente era algo mais interessante. Algumas delas ainda não eram tão interessantes, a partir do ponto que eu comecei a cortar até mesmo esse horário. Falei, não, vai ser menos horas e agora, antes de você marcar o horário, você vai marcar apenas se for desse assunto de interesse. Caso contrário, não tem disponibilidade ou pede para a pessoa me mandar um e-mail. Você percebe? Você começa a se posicionar a ponto de você saber quem você é, saber que a sua hora é rara, que a sua hora é cara, que você não tem disponibilidade para você ficar atendendo todo mundo, para você ficar fazendo aquilo que todo mundo pede. A partir disso, você se valoriza e você começa a virar o jogo. Então, você delega mais funções para outras pessoas e você se posiciona como tal. Então, parar de dizer sim para todo mundo vai mudar o rumo da sua vida. A quarta dica que eu preciso dar para vocês é muito cuidado com a sua língua. Quando a gente começa quando você está preocupado demais, você está atarefado demais, quando você começa a se vitimizar, arranjando muitas desculpas, perceba que eu estou falando os quatro passos, né? Então, o primeiro passo foi exatamente isso. Você se preocupa demais. Pessoas que se preocupam demais, elas estão tão focadas no problema que elas não conseguem pensar na solução. A segunda dica foi exatamente a respeito de você se vitimizar, você arranjar desculpa para tudo. Você não faz isso por causa daquilo, você não faz aquilo outro por causa daquilo, porque a minha mulher não me apoia, porque meu filho me acordou, porque não sei o quê, porque meu patrão não reconhece. Você tem sempre uma boa desculpa. A quarta dica é exatamente para explicar para vocês como que a sua língua, cuidado com o que você fala, como é que a sua língua pode te colocar em maus lençóis. Porque quando você tem muitos problemas para você se preocupar, quando você tem muitas coisas a se resolver,
você acaba falando mal de um, falando mal de outro, você acaba não dosando aquilo que você diz para algumas pessoas, porque isso é o que a gente classifica como sendo a sua inteligência emocional. Quando você não está com a sua inteligência emocional bem equilibrada, nós acabamos falando coisas que não deveríamos ter falado, nós acabamos fazendo coisas que não deveríamos ter feito. E por isso é muito importante que você perceba o que você fala e para quem você fala. Já passei por essa evolução na minha vida também, aonde as pessoas que poderiam realmente me ajudar eram as pessoas pelas quais eu desprezava, porque como eu achava que aquelas pessoas eram melhores do que eu, como eu achava que aquelas pessoas tinham um conhecimento maior do que eu, aquelas pessoas tinham conseguido mais resultado do que eu, ao invés de eu querer me associar a elas, ao invés de eu querer estar próximo a elas e aprender com elas, ter humildade para aprender com elas, eu criticava essas pessoas. Eu criticava essas pessoas e o fato de você criticar essas outras pessoas faz com que você fique cada vez mais longe ainda dessa pessoa. Faz com que você fique cada vez mais longe ainda dos resultados que essa pessoa tem, dos resultados que essa pessoa alcançou e que talvez poderia estar próximo de você. Então pense muito bem sobre de quem você fala, com quem você fala, para quem você fala, sobre o que você fala. Se você fala muito sobre problemas, você vai atrair problemas. Se você falar muito sobre soluções, você vai atrair novas soluções. Portanto, pense muito bem sobre o que assuntos você quer discutir. E aí, um grande desafio para vocês, através de uma dica extra para você que chegou até aqui assistindo o nosso vídeo. Pare para pensar com quem é que você mais anda. Pare para pensar sobre o que é que você mais fala. Eu tenho rodas de amigos que falam muito sobre futebol, e o zagueiro fazem a escalação de todos os times, de não sei o que, do campeonato, de não sei o que lá e tal, estão atentos a todos os campeonatos. Eu não sei nada sobre isso e não me interessa esse assunto, porque não vai me trazer um crescimento, não vai mudar a minha vida. Portanto, eu ignoro esse tipo de assunto e eu acabo ficando distante disso. Tem um grupo de pessoas que são extremamente antenados com relação a notícias. O cara assiste lá o Jornal das 8, o Jornal das 9, o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal do Almoço, o Jornal não sei da quanta, e o cara está o tempo inteiro antenado falando sobre o acontecimento que deu na África, o acontecimento que teve lá em tal lugar, o outro que aconteceu no abismo, as crianças que morreram, o outro que foi assaltado, o acidente de carro, não sei quem que morreu, o índice de transmissão da nova pandemia, e assim por diante. Só que são assuntos que não vão te trazer um crescimento, não são assuntos que vão resolver os seus problemas, não são assuntos que vão tirar a sua preocupação. Ao contrário, aumentam a sua preocupação porque você agora está preocupado, além dos seus problemas, você está preocupado com os acontecimentos do mundo, com os acontecimentos da cidade, com o acontecimento da política, com o acontecimento da saúde, de não sei o que, de não sei o que lá. E são coisas que você não pode mudar. E quando você foca a sua preocupação em resolver problemas que você pode mudar, ao invés de ficar se preocupando com coisas que você não pode mudar, você muda a sua vida. Espero que alguma dessas dicas, ou que todas elas tenham feito sentido para você, que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Conhecimento sem ação não vale nada, então haja, faça algo para você mudar o seu dia a dia. Contem comigo, espero profundamente poder estar contribuindo com as pessoas a terem uma vida melhor, conseguirem a sua liberdade, sua satisfação profissional e seu tempo livre. Então, deixa aqui embaixo seu comentário de que estado você é, se você teve alguma grande transformação ou teve alguma outra dica a mais que você colocaria além dessas 4, 5 que eu comentei aqui, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.